Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal IP de Vila Nova. Estamos começando mais uma transmissão do nosso estudo bíblico online, sempre às quartas-feiras, às 19h30. Estamos estudando o tema Graça que Transforma, que é um livro do Dr. Jerry Bridges, e o nosso estudo de hoje é o estudo de número 11. Já vejo alguns irmãos aqui presentes e nós já vamos começar o nosso estudo. Deixa eu só organizar aqui esse material que não devia estar aparecendo aqui. Agora sim, ficou tudo certo. Então, nosso tema de hoje é a suficiência da graça, que é o estudo de número 11 da série sobre a graça que transforma, do Dr. Jerry Bridges. E o texto que eu quero ler com os irmãos é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9. A Bíblia saiu daqui. Não deu certo aqui. Muito bem. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículos 7 a 9 é o texto conhecido que Paulo trata sobre o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós sabemos que a vida cotidiana não é fácil. Vivemos num mundo caído e amaldiçoado por causa do pecado. Mesmo os crentes não estão imunes aos efeitos dessa maldição. E nós também sofremos com doenças como câncer, Alzheimer, inundações, os efeitos do aquecimento global, traumas, distorções familiares, epidemias, pandemias. Os crentes não só não estão imunes ao sofrimento, como muitas vezes parece para nós que os crentes sofrem mais do que a maioria das pessoas não cristãs ao seu redor. E as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 9, que nós acabamos de ler, tem sido fonte de consolo para os cristãos há mais de 2.000 anos. O próprio Paulo é testemunha da adversidade em sua vida e no seu ministério. Se você ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, versículo 5, você vê a descrição de quantas dificuldades, tribulações, perplexidades pelas quais o apóstolo Paulo passou no tempo em que era missionário e obreiro de Cristo aqui na terra. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo menciona o que chama de espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, versículo 7. Não dá para nós adivinharmos o que Paulo chama de espinho na carne. Há muitas possibilidades. A mais comum, a mais conhecida, é de que o espinho na carne era a enfermidade que o apóstolo Paulo tinha nos olhos, que lhe causava muito desconforto. E você vê uma narrativa disso quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala que ele chegou com tanta dificuldade na Galácia que os próprios novos convertidos da igreja dos Gálatas estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para dar de presente a ele. Tamanho era o desconforto
o sofrimento que ele estava passando. Mas, apesar de não sabermos com certeza o que exatamente Paulo estava falando sobre espinho na carne, o fato é que nós sabemos que Satanás era o causador, porque ele diz que é mensageiro de Satanás, mas que era Deus quem detinha o controle de tudo. E nós observamos por esse relato de Paulo aqui em 2 Coríntios 12, que o objetivo divino nessa aflição contínua que Paulo estava atravessando com esse espinho na carne, era não deixar Paulo ficar ensoberbecido com a grandeza das revelações de Deus, conforme ele escreve no versículo 7 aí do capítulo 12. As operações da graça não servem à vaidade, mas elas servem à humildade diante do poder de Deus. As operações da graça de Deus nas nossas vidas é para nos conduzir a uma posição humilde e de dependência diante do Senhor, o nosso Deus. Por isso, Paulo fala da assistência divina para com ele no cuidado diante das suas tribulações. A declaração paulina, minha graça te basta, de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, estabelece o foco da nossa relação com Deus. A graça é um dom imerecido da parte de Deus, mas ela não é só isso, ela também é a assistência divina dada a nós por meio do Espírito Santo. Deus nos assiste nas nossas fraquezas com o Espírito Santo, nos fortalecendo, nos capacitando para que possamos realizar a sua bendita vontade. Então, na visão de Paulo, a graça é o poder da ressurreição de Cristo sendo aplicado a nós, mediado pelo Espírito Santo, com o objetivo de nos fortalecer para podermos realizar tarefas que Deus vai colocar nas nossas vidas. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, versículo 10, eu acho que eu não vou conseguir voltar aqui. Paulo diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo diz, olha, a graça de Deus me fez ser quem eu é, e ela me capacitou para que eu trabalhasse muito mais do que outras pessoas, mas não eu por mim mesmo, mas a graça de Deus trabalhando em mim, trabalhando comigo, trabalhando através de mim. Segundo, Paulo diz que a graça é o poder de Deus que nos capacita a fazer algo realmente bom e frutífero. Dizer que Deus, mediante o Espírito, nos fortalece é o mesmo que dizer que a sua graça nos assiste e capacita na medida do necessário e do nosso ministério como servos de Deus, como servas de Deus, trabalhando como cristãos. Os dois sentidos de graça no Novo Testamento são complementares. A graça é tanto um favor que nós não merecemos da parte de Deus, quanto a capacitação divina para sermos e vivermos adequadamente como cristãos. Uma não elimina a outra, e uma não é aplicada sem a outra. Tanto o favor que não merecemos, quanto a capacitação que nós precisamos, são aplicações, são ações da graça de Deus na nossa vida. A palavra que eu estou tentando procurar aqui na minha memória é a palavra operações. Tanto a graça como um favor não merecido, quanto a graça capacitadora são operações da graça de Deus na nossa vida. E é nesse contexto que Paulo insere a discussão sobre a questão do espinho na carne. Precisamos da graça, assim como do espinho na carne, a fim de não ficarmos soberbos nem orgulhosos, caindo em tentação.
Ensoberbecer-se é exaltar a si mesmo, confiando em méritos pelo próprio desempenho. O espinho da carne é dado para que nós possamos dominar o nosso orgulho. E os irmãos se lembram que na Escritura o orgulho se opõe à ação da graça nas nossas vidas. Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Mas, em contraposição a isso, deixa eu só ir lá no texto de Tiago para conferir. Ele diz o seguinte: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O espinho da carne, que esbofeteava Paulo, fazia com que ele ficasse mais humilde, dependente de Deus, que ele não buscasse fazer a obra de Deus pelas próprias forças, mas que sempre ficasse claro para ele e para todos ao seu redor, que era a operação da graça que estava ativa na sua vida, revelando pela sua fraqueza o poder de Deus que mudava a vida das pessoas. Então, é muito importante nós entendermos que muitas vezes o orgulho ele é o reflexo de uma atitude de hipocrisia. O próprio desenvolvimento espiritual, o crescimento na vida cristã pode ser fonte de orgulho quando comparamos o nosso desenvolvimento como o dos outros, como aquelas 3 irmãs que frequentaram a igreja a vida toda e quando chegaram na mocidade, um dia elas foram pegas conversando, não, as melhores pessoas dessa igreja somos nós e você também, a 4ª pessoa que chegou para ouvir a conversa delas. A palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado quando nós achamos que o nosso crescimento espiritual nos torna melhores do que os outros irmãos que estão lutando para andar com Deus na mesma igreja que nós frequentamos, congregando conosco no mesmo local de culto. Confiar na graça quebra a hegemonia do orgulho em nosso coração, tornando-nos mais dependentes e humildes, especialmente em relação aos outros. A graça nos torna mais compassivos e ponderados na emissão de julgamento condenatório sobre as outras pessoas. Paulo reconhece que, no final das contas, o seu espinho na carne não servia aos propósitos malignos de Satanás, mas, pelo contrário, na verdade, servia aos propósitos da graça divina, embora o esbofeteasse, embora fosse um mensageiro de Satanás, todo o resultado colhido não era o que Satanás queria, separação de Deus, blasfêmia contra o nome de Deus, murmurações contra Deus, não. Tudo isso levou Paulo a buscar mais de Deus, a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus, a se aproximar mais de Deus nas suas muitas fraquezas. A graça nos torna mais compassivos, nos leva a ponderar mais sobre essas questões. E Paulo reconhece isso. Agora, a graça faz com que o sofrimento nos aproxime de Deus em submissão e dependência que também santifica. Mas Deus nunca desperdiça a dor que ele permite ser infringida sobre nós. Ele lhe dá propósito. Todas as vezes que você sofre, todas as vezes que você chora, todas as vezes que você se preocupa, todas as vezes que o seu coração dói por causa de pecados, por causa de situações, por causa de adversidades que que se opõem contra você e você busca Deus, é Deus dando propósito ao seu sofrimento, para que ele não desperdice a sua força, para que ele não derrame a sua alma, desperdiçando todo o seu potencial. Pelo contrário, ele te leva a Deus para que você confie mais, dependa mais e sirva mais ao Senhor nosso Deus. Assim é que Deus nunca desperdiça o nosso sofrimento, que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é importante nós
a entendermos bem o que Paulo está falando lá em Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, que nós citamos muitas vezes, dizendo que nós somos mais do que vencedores. Mas olha o que Paulo então completa no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, com que propósito? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, perdoando os seus pecados, aos que justificou, a esses também glorificou, lhes deu a graça, o direito não merecido, mas ele deu para nós gratuitamente de poder morar na eternidade com ele para sempre. Às vezes, o propósito de Deus ao permitir a nossa dor é claro, outras vezes não. Nosso sofrimento é agravado algumas vezes exatamente porque nós não entendemos, como aconteceu com Jó. Jó sofria e sofria ainda mais porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele. O espinho de Paulo o esbofeteava da mesma forma que aqueles que o perseguiam, e ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, que ele era esbofeteado pelas perseguições. Deixa eu ler o texto aqui. Até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Ele diz que as perseguições o esbofeteavam da mesma forma que o espinho na carne, mensageiro de Satanás, também o esbofeteava. Assim, mais ainda que o diabo deseje nos ferir, Pedro fala que ele procura nos devorar em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Deus transforma o mal em bem, ele supera o mal praticando o bem, nos favorecendo com o bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20, palavras de José aos seus irmãos. Paulo se queixava da força de sua dor, e ele não blasfemava, ele pedia a Deus para livrá-lo dela, mas a graça o ensinou que o propósito da dor lhe dava equilíbrio e também lhe dava foco espiritual. De modo que Paulo percebia o problema do orgulho da autossuficiência. Deus nunca removeu o espinho da carne de Paulo, mesmo depois de ele pedir isso muitas vezes. Quando Paulo escreveu 2 Coríntios, já haviam se passado 14 anos desde que recebera as revelações que ele mencionou aí nos versículos anteriores ao versículo 7 de 2 Coríntios 12. 14 anos sofrendo com aquela enfermidade. Uma doença crônica, uma doença permanente, que o acometia, que lhe produzia desconforto, como as enfermidades de muitas pessoas que nós conhecemos, inclusive membros da nossa igreja. Enfermidades que chegam, estacionam, não vão embora. E elas nos causam dor, nos causam desconforto, atrapalham o nosso culto, às vezes impedem que nós possamos ir à igreja, às vezes nos levam para os hospitais, e tudo isso nos traz desconforto, dor, sofrimento, às vezes até questionamento. No entanto, se nós olharmos pela perspectiva bíblica, vamos aprender que o sofrimento que Deus permite e que nós o atravessemos e que nos confronte, ele tem o propósito de nos trazer mais para perto dele, para confiarmos nele, para buscarmos. A grande questão é que muitas pessoas, quando estão bem, quando têm saúde, quando têm dinheiro, quando têm um grupo de amigos grande, bastante pessoas, elas acabam se esquecendo de Deus. Mas quando a dor bate, muitas delas voltam correndo para Deus para pedir ajuda. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos ter esse equilíbrio e essa consciência de que Deus não
não permite sofrimento nas nossas vidas para simplesmente mostrar o seu poder, mas para mostrar a sua graça. Por isso, Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Fraquezas incluem doenças, tribulações, oposições, adversidades e até mesmo pecados com os quais você luta continuamente contra eles na sua vida pessoal. Então, antes de aprendermos sobre. Voltando aqui. A graça de Deus assume o nosso pecado, a nossa culpa e a nossa incapacidade. Ela é oposta à soberba da hipocrisia e à soberba da autossuficiência. Desejar ser autossuficiente foi o pecado de Adão e de Eva lá no jardim do Éden. Satanás levou Eva e depois Adão a desejarem ser como Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Deus criou o homem para depender de si física e espiritualmente de forma consciente e contínua. Paulo fala sobre isso em Atos 17, 28. O Senhor Jesus fala que sem ele nós não podemos fazer nada, João capítulo 15, verso 5. Mas é preciso saber e lembrar que o pecado é a rebelião contra a verdade absoluta de Deus, que nós temos inclusive na sua palavra e em Jesus Cristo. Desde a queda, Deus tem trabalhado para mostrar ao homem a sua total dependência dele. E ele faz muitas vezes levando a situações extremas em que o homem não tem a quem recorrer a não ser a Deus. A caminhada de Israel por 40 anos no deserto é a mais clara ilustração dessa verdade absoluta de Deus. Deus os humilhou, fez com que passassem fome, alimentou-os milagrosamente com o desconhecido maná e os ensinou que é pela palavra que o homem vive. Deuteronômio 8, versículo 2 e versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viver pela palavra que procede da boca de Deus não quer dizer viver pela revelação, mas significa viver pela palavra da providência divina cotidiana, como está ensinado no Salmo 33, versículo 9. Isso quer dizer que não é só a comida que alimenta, sem a palavra providente de Deus, o alimento sequer existiria. Deixa eu ler para os irmãos o que está escrito então no Salmo, que eu acabei de citar, 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Se não houvesse a palavra de Deus, não haveria sequer o alimento para podermos comer dele e nos saciar. Assim, nós precisamos, e esse é o ponto alto desse estudo de hoje, nós precisamos conhecer a suficiência da graça. É como se estivéssemos numa partida de futebol onde a suficiência da graça joga contra a nossa insuficiência. E nós muitas vezes queremos apresentar a nossa insuficiência como suficiente para nos satisfazer, e é por isso que há tanta insatisfação na nossa sociedade. Antes de aprendermos sobre a suficiência da graça, nós temos de aprender sobre a nossa insuficiência. Quanto mais reconhecemos nossa pecaminosidade, mais apreciamos a graça como favor não merecido da parte de Deus. Do mesmo modo, quanto mais vemos nossa fraqueza, fragilidade e dependência, mais apreciamos a graça em sua condição de assistência divina. Esse contraste necessário e verdadeiro ressalta a suficiência da graça nas palavras de Paulo em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo equipara a graça com o poder de Deus, pois depender da graça é experimentar o seu poder que se aperfeiçoa na fraqueza.
Esse poder que penetra misteriosamente a fraqueza é uma expressão concreta da graça de Deus. O poder de Deus entra na nossa fraqueza e a usa como expressão do poder de Deus. Olha que maravilhoso. Porque na nossa fraqueza, Deus nos fortalece e nos capacita a enfrentar de modo piedoso todas as circunstâncias adversas. Todavia, a graça nos é dada para a glorificação do nome de Deus, não para nós nos sentirmos melhor conosco mesmos. A pós-modernidade, essa época que nós estamos vivendo, ela quer acabar com a dor e se sentir bem. As palavras, as expressões qualidade de vida e a expressão saúde é o que interessa e o resto não tem pressa são expressões e jargões muito populares. Quem não lembra do Paulo Cintura na escolinha do professor Raimundo, mostrando os seus músculos e dizendo saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, e se você tem saúde, você tem tudo. E a Bíblia diz que não é bem assim. A grande questão, na verdade, é se nós honraremos a Deus em todo o tempo, em meio a todas as circunstâncias, as boas e as ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins, porque são todas as coisas. Não são somente as coisas boas, não são somente as coisas ruins, mas é a soma delas. Coisas boas que nos acontecem e coisas ruins que nos acontecem se somam para formar o nosso caráter cristão, de modo a glorificarmos o nome de Deus em todas as circunstâncias e podermos dizer, como Paulo, que aprendemos a estar contentes em toda e qualquer ocasião. Paulo enfatiza a suficiência da graça divina em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Pois a palavra que é traduzida a minha graça te basta, a palavra bastar, é a mesma palavra traduzida por estejamos contentes em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Deixa eu ler esse texto para os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tenhamos contentamento. Não nos entreguemos à ansiedade e ao desespero. Se há sustento, se há o que vestir, nós estamos bem. O problema é que nós ficamos exasperados e nervosos por causa daquilo que nós não temos, mas que nós queremos ter e que nem sempre vai aumentar ou diminuir nada no estilo de vida que nós estamos vivendo. É só uma questão de querer. Então, suficiência aponta para o necessário e não para o luxo, o esbanjamento. É claro que, sendo Deus bondoso, ele costuma nos dar mais. Contudo, isso não é algo com o que podemos nos preocupar ou cobiçar, pois a bondade e a justiça de Deus sempre caminham lado a lado. Muitas vezes desejamos o luxo de não ter de enfrentar dificuldade nenhuma. Mas Deus nos diz para nos contentarmos com o fortalecimento para suportar a provação que pode vir na forma de sofrimento, privação e dor. A graça é diária para as necessidades diárias, repentina para as necessidades repentinas, sobrepujante para as necessidades sobrepujantes. Ela é dada de modo maravilhoso e livre, mas nunca desperdiçado, nunca de forma insensata e jamais de modo cego. Então, ela é comum para as coisas comuns, como chuva, sol, vento, frio, calor. Ela é diária para as necessidades diárias de todo dia. Ela é repentina para aquilo que nos pega de surpresa. E ela é sobrepujante quando há uma necessidade sobrepujante que nós precisamos
enfrentar. Essa história de que eu preciso de um milagre todo dia para que a minha fé esteja bem é conversa que não tem apoio nem base nas Escrituras. Os próprios fariseus e os saduceus instigaram e tentaram Jesus Cristo com esse tipo de proposta. Se o Senhor nos der um sinal, então nós vamos crer no Senhor. E o Senhor Jesus diz: o sinal que vocês vão receber é o sinal de Jonas. Assim como ele ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias na morte. É isso que a humanidade precisa para crer em Jesus, não de um milagre todo dia. Continuando, então, a suficiência da graça, como exposta agora há pouco, não é inconsistente com a generosidade divina, pois o seu objetivo é nos manter conscientes de nossa dependência de Deus. Fomos criados para ser dependentes de Deus, mas a queda introduziu a nossa tendência de resistir a essa dependência. Moisés mostra isso para a gente em Deuteronômio, capítulo 8, aquele texto importantíssimo a respeito da dependência de Deus, no versículo. Deixa eu voltar aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Olha o que Moisés diz: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E o que vem a seguir é Moisés dizendo: não te esqueças do Senhor teu Deus. Israel deveria se lembrar dessa total dependência de Deus no tempo do deserto, mesmo depois quando se instalasse na terra prometida. Uma atitude de autossuficiência é completamente destruidora para o nosso relacionamento com Deus, por isso Deus permite a permanência de espinhos que nos obriguem a permanecermos humildes, dependentes e confiantes na sua ação graciosa. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Sejam espinhos na carne ou crises profundas e graves, Deus os planejou para permanecermos conscientes de nossa fraqueza e fragilidade e da suficiência de sua graça na adequação do poder que nos capacita a enfrentá-las. Na verdade, só temos prazer no poder de Deus por experimentar sua eficiência nas nossas fraquezas e nas nossas insuficiências. Logo, a atitude de Paulo frente à sua fraqueza incomoda a nossa mente pós-moderna, porque desprezamos a fraqueza e enaltecemos a força, o poder. Ninguém quer encher um estádio para ouvir alguém falar de suas fraquezas, como Paulo fala em 2 Coríntios 12. Na verdade, lutamos contra as nossas fraquezas sem sequer desejar entender os seus propósitos. Deus usa cada frustração, cada debilidade, cada obstáculo, limitação e oposição para moldar o nosso caráter cristão à semelhança do caráter de Cristo. É na fraqueza que encontramos força, a força que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força, a alegria que vem do Senhor, que é dada pelo Senhor, que é concedida pelo Senhor, que é promovida pelo Senhor, é que é a nossa força. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós cantamos, alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre, sempre no Senhor. A fraqueza humana e a graça divina andam de mãos dadas. Porque Paulo experimentou ambas, mas ele não foi o único. Você vai encontrar Jeremias e Jó também experimentando fraquezas e lutas. Lamentações, capítulo 3, Jó, capítulo 23. Você encontra os Salmos
que são notadamente marcados por essa necessidade e dependência da ação de Deus em meio às nossas fraquezas. Salmo 13, 27, 40, 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. O Salmo 40, que nós cantamos como cântico, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. E o Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Salmos que falam de dor, de tristeza, de oposição, mas que no meio de tudo isso encontrou descanso em Deus, refúgio nos braços do Pai. Asaf, no Salmo 73, ele aponta pela segurança alcançada pela assistência graciosa de Deus em meio às suas dúvidas desesperançosas, quando ele prestou atenção no ímpio que enriquecia enquanto ele continuava na mesma. E ele perguntou para Deus: por que prosperam os ímpios? E eu quase desviei meus caminhos do Senhor, querendo o que eles tinham, até que eu entrei no santuário e o Senhor me mostrou tudo. É melhor confiar no Senhor do que confiar nas coisas do presente mundo, porque quem confia no Senhor morará a eternidade com Ele. Quem confia nas coisas deste mundo vai passar quando o mundo passar. Por isso, nós somos chamados a nos apropriarmos da graça de Deus. Deus é o adorador da graça. É Ele quem nos diz que a sua graça nos basta, em 2 Coríntios 12, 9 e em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Isso, por outro lado, não significa que somos receptores passivos da graça, devemos nos apropriar dela. Timóteo devia ativamente fortificar-se na graça. Paulo diz em 2 Timóteo 2,1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo deveria se fortificar na graça e ele sabia onde? Em Cristo Jesus. O verbo está no modo imperativo no original grego, indicando uma ação obediente, mas decisiva. Timóteo tinha de fazer algo que era apropriar-se da graça que o fortaleceria quando ele precisasse. Timóteo era tímido, mas Paulo lhe oferece o remédio da graça para capacitar a vencer a sua timidez, a fim de desempenhar bem o seu papel pastoral no corpo de Cristo. 2 Timóteo 2,17, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10, Timóteo deveria procurar a graça já sabendo onde encontrá-la. A graça está em Cristo Jesus. Assim como Israel deveria se juntar e colher o maná diariamente, nós também devemos confiar em Deus diariamente e trabalhar para que a graça seja experimentada em toda a sua suficiência. A graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Ela nos bastará, não importa a gravidade ou a severidade das circunstâncias que nós tivermos que enfrentar. A colheita do maná foi cotidiana por 40 anos consecutivos. Assim, é a graça de Deus suficiente para tudo, em todos os momentos, qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja a quantidade, ela nunca sobrará, mas também nunca faltará. Você se lembra que quem colhia o maná, ele não podia colher porção dobrada no meio de semana. Se na terça-feira ele quisesse, ele só podia colher o que ele fosse comer naquele dia. Se alguém colhesse mais, querendo reservar para uma refeição extra no dia seguinte, amanheceria podre. É por isso que aquela novela da Record lá, que colocou Moisés dando um banquete para o rei de Moabe com o maná, aquilo lá jamais aconteceu, jamais aconteceria, porque o maná nunca poderia sobrar, a não ser no sábado. No sábado ninguém colheria o maná, então ele tinha que colher dobrado, porção para 2 dias na sexta-feira. E o interessante é que se ele colhesse mais na quinta para sexta, apodrecia. Mas ele tinha que colher mais de sexta para sábado e não apodrecia. E foi assim semanalmente por 40 anos ininterruptos. Já pensou? 52 vezes por ano, semanalmente. Multiplica por 40. Quantas vezes eles colheram o maná dessa forma,
sem interrupção. Deus dava o suficiente, Deus dava o necessário, Deus não permitia o esbanjamento. Assim é a graça. Ela é suficiente. É isso que quer dizer o termo suficiência da graça na nossa vida. Então, deixa eu concluir esse estudo. Precisamos, em primeiro lugar, nos lembrar da providência divina todas as manhãs. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele cuida providencialmente de nós do mesmo modo que cuidava de Israel, e ele o faz graciosamente. Segundo, compreendamos que a dependência física de alimento e água é um lembrete vívido de nossa dependência espiritual de Deus. Cada vez que você come, cada vez que você bebe, comer e beber, que mostram a sua dependência das vitaminas da água, das vitaminas do alimento, te ilustram a sua dependência de Deus para a sua existência e para a sua vida cotidiana. A dependência física ilustra a dependência espiritual que nós temos de Deus. E por último, ou melhor, a nossa dependência pode não ser tão óbvia, mas é tão real e forte quanto precisamos esperar por uma chuva de maná do céu. Ou confiamos em Deus e conhecemos experimentalmente a sua graça, ou confiamos em nós mesmos e nos rebelamos contra a sua vontade e a sua graça e entramos então no desfavor de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Olhando aqui para os irmãos no chat, eu quero orando a Deus por cada um dos irmãos aqui. Edneia, deixa eu começar lá de cima, a Ana Lúcia, a Michele, a Irene, Maria de Lourdes, o Diego, Brandina, a Cleisia, a Marlene de Souza, Simone de Oliveira, a Neuza Maria, Daniela Oliveira, a Márcia Cândida, Edneia, Leia de Freitas, minha cunhada, Ellen Luize, a Marileide, juntamente com o Silvio, o Odracir, o Saulo Campos, o Eri, juntamente com a sua família, todos os irmãos mencionados aqui, juntamente com a sua família, lembre-se, nós estamos no meio de uma pandemia e muitas pessoas, inclusive nós mesmos, temos medo com respeito ao nosso sustento amanhã. O sustento nosso para hoje, para amanhã, também é do ambiente, do domínio, da obra, da graça de Deus na nossa vida. Da graça comum que Deus dispensa a todos os homens, mas também da graça especial que ele mostra especificamente para os seus filhos e filhas que confiam nele. Não se entregue ao desespero. Não se entregue à ansiedade. Não se entregue ao medo. Não se entregue à dúvida. Entregue-se e dependa de Deus para a sua casa, para a sua vida. Vamos orar? Pai, aplica no coração do teu povo que agora está junto comigo, ao vivo, assistindo ao estudo. Aplica também aos irmãos e irmãs que assistirão depois. E continua aplicando a todos aqueles que em algum momento, digitando e procurando alguma coisa no Google, no YouTube, encontre essa palavra e o Senhor trabalhe no seu coração para sentar e ouvir e aprender e a entregar o seu coração para Deus. Nós sabemos que nós enfrentamos vários espinhos na nossa carne, mas a tua graça nos basta. Ensina-nos, Senhor Deus, a crer, a confiar e a depender dessa promessa da tua palavra. A tua graça é suficiente para nós, ela nos basta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te dê uma boa noite de descanso na paz do Senhor e te fortaleça para o trabalho amanhã. Assim como você bebe água, isso te traz frescor, assim também beba da graça de Deus para que ela refresque a sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te dê paz. Amém.